Bom dia, então, alunos da segunda série. Hoje, então, com mais uma aula de história sobre o Antigo Regime e o Iluminismo. Espero que vocês tenham entendido na aula anterior o que significou esse Antigo Regime, né? Esse Antigo Regime, então, é o absolutismo, que ele se retorna, né, agora nessa Idade Moderna, né, com a crise da Idade Média, o sistema feudal cai sobre terra e surge novamente, né, o contexto absolutista. Nesse momento, então, vai surgir uma tendência chamada iluminismo, que vai, né, influenciar muito o comportamento humano desse momento. Né? Aqui, então, o que vai acontecer? As luzes do pensamento, as luzes da ciência vão estar retornando. Então, essa imagem aqui, ela é bem característica, né, do iluminismo, né? É porque mostra, então, que as ideias do homem, então, agora vão estar surgindo. Né? Essa luzinha aqui, ela significa a luz do pensamento. O homem agora tem o direito de pensar, né, e, né, colocar suas ideias, né, à tona, o que não acontecia na Idade Média, né? Então é a principal característica do iluminismo, tá? O iluminismo, então, ele foi um movimento intelectual, olha, como eu disse anteriormente, lá, as luzes do pensamento, a intelectualidade aqui, ela vai estar, né, muito, né, evidenciada. Então, foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII. Quando a gente fala de século XVIII, caríssimos, a gente tem ideia de quê? De idade moderna, tá? Na Europa. Esse movimento, então, foi muito importante, principalmente, né, porque surgiu, né, na Europa um movimento que defendia o uso da razão, que significa a luz, ó, contra o antigo regime, que é as trevas, que pregava maior liberdade econômica e política. O iluminismo surgiu na França, né, no século XVII e propunha o domínio de pensamento racional sobre o teocentrismo. O que era isso? Teocentrismo, lembra de que anteriormente o pensamento humano era voltado para o teocentrismo, ou seja, Deus no centro de todas as explicações? Nesse momento agora vai se predominar o quê? O antropocentrismo, diferente desse pensamento teocentrista lá de trás, que predominou na Europa no século, né, XV, na Idade Média. De acordo com os filósofos iluministas, né, essa forma de pensamento tinha o propósito de jogar luzes nas trevas em que se encontrava grande parte da humanidade. Então, o movimento iluminista, ele traz, então, uma nova proposta de pensamento, dessa luz do pensamento, para mudar, né, o contexto agora da sociedade humana. Os iluministas eram um grupo de pessoas, eles defendiam a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas religiosos e ao absolutismo. Para vocês verem que coisa mais interessante, né? Os iluministas, então, eles eram contra todas as ideias que aprisionavam o homem, que escravizava o homem, tanto no contexto religioso, né, quanto a questão do absolutismo, porque o rei, né, ele era o máximo na sociedade europeia, né, o máximo que eu digo que ele era o detentor de poder, ele é que mandava na vida das pessoas. E esses iluministas eram contra, né, esse pensamento autoritário. O pensamento científico era caracterizado como o mais importante entre as formas de pensar. Tá? Então, essa é a principal característica do iluminismo. Esse movimento iluminista, ele promoveu mudanças políticas, olha vocês verem o quanto que eles mudaram, políticas, econômicas e sociais, baseados nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse lema aqui, queridos, ó, é o lema da Revolução Francesa, que a gente vai estar conhecendo, né, no contexto posterior. O iluminismo, ele tinha o apoio da burguesia. Quem é essa burguesia? São os primeiros comerciantes que surgiram ali pós, né, Idade Média, aquelas primeiras pessoas que começaram a fazer os primeiros comércios, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses comuns. Que interesses eram esses? Crescimento intelectual e também crescimento econômico. E até mesmo
de alguns reis e rainhas, né, que também apoiavam esse movimento. Foram poucos, queridos, tá? Porque vocês acham mesmo que o absolutismo, os reis absolutistas queriam acabar com o poder deles? Leda engano, né? Os princípios do iluminismo era a universalidade, que visava todos os seres humanos serem sem barreiras racionais ou étnicas, isso aqui é importante, né? Onde todos tinham direitos, né? De colocar suas ideias em práticas, né? Sem a questão do preconceito, né? A individualidade, cada um é único. A autonomia. Isso por quê, gente? Porque lá no contexto medieval, os homens não tinham isso aqui. Todos eram frutos de quê? Né? Do clero. Quem mandava na vida do homem era a igreja e ela criava as regras. Autonomia. Os homens são aptos a pensar por si mesmos e sem a interferência da religião ou da ideologia, crenças, tradições e mitos. Olha como isso aqui é importante, mostrando então que o homem agora ele tem vez e voz. O modo de pensar dos iluministas se difundiu por muitos países da Europa, né? Manifestou-se na Holanda, na França, onde se tornou uma grande doutrina e com isso, né, idealizadores desse movimento. Seus pensadores não propunham uma revolução, mas uma ampla reforma, tá? Isso aqui era a ideia desse iluminismo. Esses iluministas, eles defendiam um Estado constitucional. O que é isso? Com direitos e deveres. Ou seja, a existência de uma autoridade nacional central com poderes bem definidos e limitados, ou seja, não o absolutismo. Limitados é o quê? Tem limite, porque o absolutismo ele não tinha limites. O rei mandava na vida das pessoas e ampla margem de liberdade civil. Isso era um dos marcos, né, do movimento iluminista. E havia, né, críticas desses iluministas, né, a esses movimentos aqui que aconteciam, né, como o mercantilismo, que era a forma de comércio que dava poder ao rei, né, porque o rei tinha lucro. No mercantilismo as pessoas não eram, né, tão promovidas e também não tinham nenhum tipo de proteção. O absolutismo monárquico, que era a monarquia absolutista, né, o poder total do rei, e eles também criticavam muito o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Isso aqui era questionamentos natos do iluminismo. Eles criticavam, né, ardorosamente isso aqui, o mercantilismo, que não era uma prática para beneficiar todos, né? O absolutismo monárquico tinha poder sem limites, e o poder da igreja e as verdades reveladas, eles acreditavam que elas estavam ultrapassadas. Existiam, então, características marcantes, né, desse iluminismo que a gente não pode deixar para trás, que é o racionalismo, tem que dar ênfase à razão, o naturalismo, a crença, né, na perfeição da natureza, a igualdade perante a lei, né, ou seja, direitos e deveres, né, que a gente precisava disso em relação ao comportamento humano, que foi muito prejudicado na Idade Média, igualdade perante a lei. A lei não poderia privilegiar alguém com base em seu nascimento ou condição social. O anticlericalismo, muitos pensadores e filósofos do período eram teístas e acreditavam em Deus Criador, mas eram contra a igreja, especialmente a católica, pois essa apoiava o absolutismo e também se colocava acima da razão. Então, esse aqui era o principal fator, né, contra a igreja católica, né? Então, vamos recordar: racionalismo, naturalismo, igualdade perante a lei, anticlericalismo e o liberalismo, reconhecimento da liberdade como direito natural do homem. Essa liberdade seria nos níveis econômicos, políticos, intelectuais, o que levou os iluministas a condenar o absolutismo, intervencionismo e a intolerância. O que é isso aqui? O liberalismo era que todas as pessoas tivessem, né, a questão da livre concorrência, né? Então, todos tinham uma liberdade, tanto em níveis econômicos, políticos e intelectuais, ou seja, direito, né, a todos, né? Porém, a liberdade deveria ser limitada.
pelos valores morais e respeito aos demais. As características desses filósofos, né, que eram esses iluministas, eles eram progressistas, né, queriam o poder do progresso, esclarecidos, eles tinham conhecimento, né, eles buscavam sempre estar se atualizando, eles eram estudiosos, eles eram deístas, acreditavam em Deus e na natureza do homem, tá vendo? Não eram ateus, como a maioria das pessoas pensam, e eles procuravam, né, ser influenciados e influenciar as pessoas a partir da liberdade de expressão. Esses ideais liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente na população. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas ideias iluministas. Esses reis eram dominados de déspotas esclarecidos, nome estranho, né? Mas é isso mesmo, é déspota esclarecido. Essas pessoas, elas, né, apoiavam esses ideais, mas isso não quer dizer que eles, né, queriam acabar com o poder deles, não. Com medo, então, de perder o governo, eles começaram, né, a tentar, né, incluir, né, essas ideias de déspotas esclarecidos, pois tentavam conciliar o jeito de governar absolutista com as ideias iluministas de progresso. Então, com medo de perder seu poder, né, esses déspotas esclarecidos começaram a apoiar as ideias. Então, pessoal, existiam alguns reis, né, que eram chamados de déspotas esclarecidos, né, que tinham ideias, né, a favor do iluminismo. Esses reis, então, né, eles foram conhecidos como o Frederico, né, primeiro, segundo da Prússia, a Catarina, segunda da Rússia, o Marquês de Pombal, de Portugal. Esses reis ficaram conhecidos, né, como despotismo esclarecido. Por quê? Eles foram influenciados pelas ideias iluministas. Mas isso não quer dizer, pessoal, que esses reis, né, eles eram totalmente a favor, né, da liberação da individualidade, né, da promoção social. Claro que não. Como eu disse anteriormente, eles tinham medo de perder seu poder. Com isso, então, começaram a aderir, né, ao movimento iluminista. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o absolutismo, sobre o iluminismo, né? E numa próxima aula a gente vai esclarecer um pouco mais sobre isso. Até mais, muitas saudades de vocês e tchau!